Eu sempre acreditei que conhecia profundamente meus filhos. Messias e mais eram tudo o que eu tinha desde a perda do meu marido, Deoclésio. Nossa casa no interior de Minas sempre foi meu porto seguro. Cada canto tinha memória, cada móvel tinha história. Mas naquela manhã específica, algo mudaria para sempre. E eu só perceberia quando o encanador, Beto, voltou do porão com o rosto branco como papel e me disse, com a voz mais séria que já ouvi na vida: Dona Leopoldina, pegue suas coisas e saia dessa casa agora. E, por favor, não diga nada aos seus filhos. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça enquanto eu observava o sol entrando pela cortina da cozinha. A manhã parecia absolutamente comum. Café passado na hora, o cheiro do pão que eu mesma tinha acabado de assar, o silêncio do corredor que levava ao quarto de hóspedes, onde Maisa estava dormindo desde que voltou a morar comigo. Tudo parecia igual, mas a sensação dentro de mim gritava o contrário. Naquele dia, acordei antes das 6 como sempre. Preparei o café da manhã que ninguém comeria. Messias já tinha saído antes do nascer do sol. Esse hábito dele se tornara cada vez mais frequente. Dizia que era por causa do trabalho na construtora, mas eu percebia, há meses, um cansaço diferente nele. Não era o peso da rotina. Era outra coisa, algo que ele não dizia. Os olhos evitavam os meus, o sorriso era curto, o abraço era rápido. Já Maísa, minha filha mais nova, estava com 38 anos e havia voltado para casa depois da separação de Laurindo. Ela carregava nos ombros uma tristeza que parecia colada na pele, como se qualquer tentativa de alegria escorresse entre os dedos. Passava horas trancada no antigo quarto, dizendo que precisava de tempo para reencontrar a própria identidade. Eu entendia, claro. A dor de um fim machuca por dentro. Mas ultimamente seu isolamento estava além do comum. O dia seguiu normalmente até que ouvi um gotejar insistente no teto da sala de jantar. Um tique-tique-tique que parecia zombar do meu sossego. Olhei para cima e vi uma mancha úmida crescendo bem no centro. Estranhei. Havíamos reformado o banheiro de cima há menos de 2 anos. Messias mesmo tinha coordenado tudo, comprou materiais, contratou os trabalhadores, supervisionou a troca da tubulação. Por isso, aquele vazamento parecia impossível. Liguei para ele. E ele atendeu com a voz tensa, como se estivesse no meio de algum problema. Mãe, chama o outro profissional. Não precisa contatar a empresa da reforma. Eu vou te passar o número de um encanador bom. Pareceu estranho. Por que não chamar quem fez o serviço original? Mas antes que eu pudesse questionar, ele já havia desligado. Pouco depois, recebi o contato de Beto, o tal encanador. Quando ele chegou, um homem simples de meia idade, vestido com um macacão azul, senti certo alívio. Ele foi educado, observador, mas sua expressão mudou completamente depois que desceu ao porão. Demorou quase 1 hora lá embaixo. Eu ouvi o eco das ferramentas, o arrastar de algum objeto, passos lentos, mas nada me preparou para o que viria. Ele subiu as escadas devagar, como se estivesse carregando nas costas um segredo pesado demais. Dona Leopoldina respirou fundo. O que tem no porão não é equipamento comum. Não foi colocado ali por acidente. Foi instalado com intenção e parece estar direcionado para o seu quarto. Meu sangue gelou. Um arrepio percorreu minha espinha como um fio de gelo. Intenção de quê? Perguntei, sentindo minha voz falhar. Ele buscou palavras mais leves, mas nenhuma parecia adequada. Intenção de prejudicar, Dona Leopoldina, de um jeito que demoraria meses para ser percebido. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. E aí ele completou. A senhora precisa sair dessa casa. Agora. Tudo dentro de mim desmoronou. A casa onde criei meus filhos, onde vivi com Deoclésio por décadas, onde chorei e sorri, agora se transformava em um lugar desconhecido. Um lugar que parecia esconder algo silencioso, sombrio, e que envolvia exatamente as 2 pessoas que eu mais amava. Senti minhas pernas fraquejarem, e antes que eu pudesse reagir, Beto segurou meu braço e completou com sinceridade nos olhos. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas sei que a senhora não está segura. Naquele instante, eu soube. Minha vida estava prestes a mudar completamente. Fiquei alguns segundos parada, olhando para Beto.
tentando entender o que ele realmente queria dizer. Era como se minha mente estivesse tentando impedir o entendimento, bloqueando qualquer possibilidade de algo tão grave estar acontecendo dentro da minha própria casa. Justamente o lugar onde eu sempre me senti protegida. Como assim? Algo instalado? Perguntei com a voz fraca. Eu ainda não quero afirmar nada, dona Leopoldina, respondeu ele, passando a mão na testa suada. Mas o equipamento lá embaixo não deveria estar ali. É uma estrutura escondida atrás de painéis de madeira, com um tipo de mecanismo que não tem nada a ver com vazamento. Parece ter sido colocado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O ar ficou pesado, quase difícil de respirar. Eu, que sempre fui uma mulher prática e firme, senti uma vertigem me empurrando para trás. Beto me ajudou a sentar. Dona Leopoldina, ele hesitou. Aquilo estava direcionado para o duto de ventilação do seu quarto. Um frio cortante percorreu minha espinha. Meu quarto, meu espaço, onde eu dormia todas as noites tranquila, achando que estava segura. Mas o que exatamente aquilo faz? Perguntei. Ele se ajeitou procurando palavras que não assustassem, mas suas expressões diziam tudo. Não sei explicar tecnicamente, mas é como se fosse um equipamento que libera pequenas quantidades de um composto, bem lentamente. A longo prazo, a senhora poderia começar a passar mal sem motivo aparente. Cansaço, tontura, desmaios, sintomas que se confundem com problemas comuns da idade. Por isso eu preciso que a senhora leve isso a sério. Meu coração martelava, meu estômago embrulhava, minha mente gritava, rejeitando a sugestão terrível que estava insinuada ali. O senhor está insinuando? Tentei falar, mas a frase não saiu inteira. Beto ergueu a mão, pedindo calma. Eu não estou insinuando nada, só estou dizendo que aquilo não era para estar ali e que alguém colocou. Não foi acidente, não caiu do nada, não veio de obra antiga. É novo, instalado com cuidado e, pelo jeito, escondido de propósito. As palavras se espalharam pela minha cabeça como cacos de vidro. Quem mexia no porão? Quem tinha acesso? Quem tinha interesse? Messias sempre foi quem cuidava das coisas da casa depois que Deoclésio se foi. Era ele quem guardava ferramentas, arrumava as prateleiras, supervisionava reformas. Tinha a chave, o hábito, o costume de descer para organizar. E Maísa, minha menina sensível, não pisava no porão desde os 12 anos, quando levou um susto com uma caixa de madeira que caiu da prateleira. Mas a pergunta veio sozinha. Quem colocaria aquilo ali? Mas eu não tive coragem de dizer em voz alta. Beto respirou fundo novamente. A senhora percebeu algum cheiro estranho no quarto ou sensação de ar pesado? Sim, eu tinha percebido. Por meses eu acordava com uma leve dor de cabeça que sempre atribuía à idade, ao clima, ao calor da cidade. Tinha noites em que sentia o ar mais abafado, mesmo com a janela aberta. Mas nunca imaginei que pudesse ter algo proposital. Preciso que a senhora confie em mim, disse Beto firme. E saia da casa hoje. Pelo menos hoje. Fique na casa de um parente, de um amigo, qualquer lugar. Só não durma aqui. Mas eu não consegui me levantar. Minha mente estava afogada em perguntas. Messias sabia disso? Maísa teria visto algo? Seria possível que meus próprios filhos... Não. A resposta veio automática, instintiva, materna. Não poderia ser algo deles. Nunca. Mas a vida tem um jeito estranho de derrubar certezas quando elas se tornam obstinadas demais.
Beto pediu permissão para pegar algumas fotos do equipamento para, caso fosse necessário, registrar mais tarde. Eu deixei. Ele desceu novamente ao porão e eu fiquei ali na sala, abraçada a mim mesma, sentindo a casa de décadas se transformar em um lugar desconhecido. O telefone tocou. Levei um susto tão grande que quase deixei o aparelho cair. Era Messias. Mãe, Beto já foi? Perguntou ele sem rodeios. Ainda não, respondi. O silêncio que veio depois foi tão profundo que parecia um buraco negro puxando meu ar. Mãe, é melhor você não deixar ele mexer onde não deve. Existem coisas no porão que não são da sua conta. Meu coração congelou. Messias, respirei com dificuldade. O que tem no porão? Ele demorou alguns segundos para responder, e cada segundo parecia um ano inteiro. Coisas minhas, só isso. Por que você não me disse nada? Porque não é da sua conta. A forma como ele disse aquilo, fria, direta, como se eu fosse uma estranha. Dói-lhe ler. Messias, o que você instalou lá embaixo? Perguntei desta vez deixando a voz tremer. Mãe, não inventa coisa. Eu vou passar aí quando sair do trabalho. Não deixe esse encanador mexer em nada, ouviu? E desligou. O telefone quase escorregou da minha mão. Eu fiquei ali, estática, com um olhar perdido na parede, sentindo um peso esmagador dentro do peito. Aquela não era a voz do meu filho. Não era o homem que eu criei. Não era o menino que segurava a minha mão quando se assustava com trovões. Era outra pessoa. Uma pessoa que escondia algo. E quem esconde teme ser descoberto. Quando Beto voltou do porão, encontrou-me sentada, pálida, com as mãos tremendo. A senhora falou com alguém? Perguntou ele. Contei sobre a ligação. Ele cerrou os olhos preocupado. Então é melhor ainda que a senhora saia agora. Por quê? Ele respirou fundo, se aproximou, abaixou a voz e disse: porque seja lá o que Messias colocou lá embaixo, ele não queria que fosse encontrado. Senti o chão desaparecer sob meus pés. E naquele instante, pela primeira vez na vida, eu tive medo. Não da rua, não de estranhos, mas do que poderia estar acontecendo dentro da minha própria casa. Quando desliguei o telefone, senti um vazio se abrindo dentro de mim, como se o chão inteiro tivesse rachado de uma vez. Era impossível ignorar a mudança no tom de Messias, a forma como ele parecia incomodado, quase desesperado, para que ninguém descesse ao porão. Aquilo mexia comigo de um jeito que eu não conseguia controlar. Passei a mão no peito, tentando aliviar a pressão que crescia a cada respiração. Dona Leopoldina, disse Beto com cautela, o que quer que seja, a senhora não pode ficar aqui. Eu ajudo a senhora a pegar algumas coisas. Não precisa ser muito. Documentos, celular, remédios, só o básico. Eu concordei. Mas minhas pernas pareciam de areia. Tudo o que eu conseguia pensar era: o que poderia ser tão importante a ponto de meu filho se desesperar ao saber que alguém achou? Eu tentei raciocinar. Messias não era uma má pessoa, nunca foi. Sempre me ajudou, sempre cuidou da casa, sempre foi responsável. Mas os últimos meses foram uma névoa pesada entre nós. Ele evitava conversas longas, passava horas fora, chegava tarde e sempre dizia estar exausto. Eu atribuí tudo ao trabalho duro na construtora, mas agora eu me perguntava se havia muito mais por trás disso. Mas apareceu no corredor nesse instante, vestindo uma camiseta velha e com o cabelo preso de qualquer jeito. Olhou para mim, depois para Beto e franziu o senho. O que está acontecendo aqui? Perguntou com um tom mais surpreso do que preocupada.
Antes que eu pudesse formar uma frase, Beto deu um passo à frente. Oi, tudo bem? Sou Beto, o encanador. Tive que verificar o porão por causa do vazamento e encontrei algumas coisas lá embaixo que precisam ser resolvidas. Os olhos de Maisa se estreitaram. Coisas? Como assim? Beto respirou fundo, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Nada a sério para você, moça, mas sua mãe precisa ficar em um lugar mais seguro por enquanto, até entendermos melhor a situação do equipamento lá de baixo. Mas ergueu as sobrancelhas totalmente confusa. Equipamento? Que equipamento? Ela olhou para mim, esperando uma explicação. Eu senti meu coração se partir. Como dizer aquilo? Como explicar que alguém instalou algo no porão que poderia me machucar com o tempo? Como admitir, mesmo para mim mesma, que existia a chance de isso envolver alguém que eu amava? Eu respirei fundo. Filha, o Beto encontrou algo estranho no porão. Algo que não deveria estar lá. Maisa deu um passo para trás, como se tivesse levado um choque. Algo estranho como o quê? Antes que eu respondesse, Beto interveio. Parece um equipamento que libera pequenas quantidades de um composto no ar. Não é perigoso de imediato, mas com o tempo poderia causar mal-estar. Estamos tentando entender melhor o motivo disso estar ali. Por isso pedi para sua mãe não dormir aqui hoje. Maisa levou a mão à boca, assustada. Meu Deus, mãe, a senhora está bem? Eu gostaria de dizer que sim, mas não estava. Tô, só assustada, respondi, sentindo minha voz embargar. Maisa me abraçou forte. E no abraço percebi algo que eu não havia notado antes. O tremor nas mãos dela. Não era ansiedade comum, era medo. Um medo que parecia antigo, acumulado, quase familiar. Mãe, o Messias sabe disso? Perguntou, a voz trêmula. Eu engoli seco. Ele sabe do encanador e não gostou. Maisa se afastou lentamente. Um silêncio estranho caiu entre nós, como se algo estivesse sendo compreendido por ela, algo que eu ainda não compreendia por completo. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te contar. O estômago revirou. O quê, filha? Ela desviou o olhar, apertando os dedos um contra o outro, um hábito dela desde criança. Eu não sei o que tem no porão, eu juro. Mas o Messias tem andado muito estranho ultimamente. Ele anda nervoso, diferente, e teve dias em que eu acordei e ouvi barulho lá embaixo de madrugada. O silêncio entre nós pareceu crescer. Por que você nunca me disse isso, Maisa? Achei que fosse impressão minha, achei que ele tivesse só cansado. O Messias sempre foi responsável, mãe. Eu nunca pensaria que ele, sei lá. Ela não terminou a frase. A possibilidade era tão pesada que nem ela teve coragem de dizer. Beto colocou as mãos nos bolsos, pensativo. Olha, eu não quero acusar ninguém, mas eu sei reconhecer quando algo foi instalado por alguém que entende o básico de estrutura. Isso não foi colocado por um leigo. Quem fez sabia o que estava fazendo. E Messias, bom, Messias trabalhava com obras, instalações, tubulações, dutos. Minha cabeça girava. Eu queria negar tudo, jogar qualquer suspeita no chão, afastar essa sombra terrível da minha mente. Mas quanto mais eu tentava, mais ela crescia. Eu preciso ver com os meus olhos, disse, de repente, levantando-me devagar. Beto balançou a cabeça. Dona Leopoldina, eu realmente não recomendo. A senhora pode passar mal com o cheiro lá de baixo. Não importa. É minha casa. Eu tenho o direito de ver. Ele hesitou. Depois concordou. Maisa ficou ao meu lado, claramente nervosa. Descemos juntas. Cada degrau parecia ranger mais do que o normal. O ar ficou mais frio, mais denso, como se a casa tivesse prendendo a respiração conosco. Beto puxou a lâmpada, iluminando o ambiente.
Foi então que eu vi. Atrás da prateleira velha de ferramentas de Dioclecião, tinham painéis de madeira recém-instalados, limpos demais para combinar com o resto daquele porão antigo. Ele puxou um deles, revelando um tipo de compartimento escondido. Dentro estava o tal equipamento, uma caixa metálica com fios discretos e um duto conectado direto ao sistema de ventilação. Eu levei a mão ao peito, sentindo o coração acelerar. Meu Deus do céu! Vispirei. Mas apertou meu braço com força. Mãe, quem faria isso? Eu não sabia, mas naquele instante uma pequena rachadura se abriu dentro de mim. A dúvida antes impossível agora se tornava uma sombra real. Messias! Meu próprio filho! Seria ele mesmo capaz de algo tão grave? Eu não queria acreditar, mas a verdade estava ali, no porão, escondida, instalada, calculada, e era impossível ignorá-la. Eu não consegui dormir naquela noite. Mesmo depois de ter deixado a casa às pressas, seguindo o conselho de Beto, minha mente parecia presa naquele porão. A imagem do equipamento escondido atrás da prateleira de Dioclécio queimava dentro de mim, como uma ferida que não se fechava. Era impossível aceitar que algo tão sério estivesse ali, no coração da casa, sem que eu tivesse sequer percebido. Eu e Maisa fomos para a casa de uma amiga minha, Clarice. Ela nos recebeu sem fazer perguntas, como quem entende que certas dores precisam ser respeitadas sem explicações imediatas. Mas, por mais que eu tentasse manter a calma, meu corpo inteiro tremia. O que mais aquele porão guardava? E como eu, mãe, protetora, cuidadora de tudo, não tinha percebido nada? Maisa passou a noite no quarto ao lado e, vez ou outra, eu ouvia seus passos ansiosos pelo corredor. Ela também não dormiu, e isso só aumentava a minha angústia. Eu queria abraçá-la, protegê-la, mas eu mesma estava precisando de proteção. Logo pela manhã, enquanto o sol mal despontava no horizonte, meu telefone vibrou. Era Messias. Meu coração disparou tão rápido que doeu. Mãe, onde a senhora está? Ele perguntou, sem saudação, sem delicadeza. A voz era firme, pesada, uma voz que eu mal reconhecia. Saí de casa ontem, respondi. Precisava descansar. Ele respirou fundo e o som dessa respiração fez meu estômago revirar. A senhora deixou o encanador mexer no porão, né? Não era uma pergunta, era uma acusação. Messias, havia algo estranho lá e... Mãe, ele me interrompeu, a senhora não podia ter feito isso. Havia raiva na voz dele, mas também havia medo, e esse medo não era por mim, era por ele mesmo. Essa percepção me cortou por dentro. Mais apareceu na porta do quarto, assustada ao ver meu rosto pálido. Eu coloquei a ligação no viva-voz para que ela também ouvisse. Messias, ela disse firme, do que você está falando? O que você colocou no porão? Por que isso estava ligado direto para o quarto da mãe? Ele se irritou imediatamente. Não se mete, Maisa, isso não é assunto seu. É sim, ela rebateu. Se afeta a mamãe, afeta a mim. O silêncio dele foi curto, mas carregado. Vocês estão exagerando, ele disse por fim. Era só um equipamento de teste. Eu ia tirar depois. Vocês estão transformando isso numa coisa que não é. Eu senti meu coração apertar. Equipamento de teste? Perguntei. De que tipo, Messias? Ele hesitou, e esse pequeno momento de hesitação disse mais do que qualquer frase que ele pudesse formular. Maisa levou a mão à boca, nervosa, e eu senti uma pontada de pânico. Não importa, ele respondeu com a voz seca. Eu resolvo, não quero mais ninguém mexendo lá. E desligou. Depois que a ligação terminou, ficamos em silêncio absoluto por alguns segundos. O ar ao nosso redor parecia pesado demais. Maisa sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Mãe, tem alguma coisa muito errada. Ele nunca falou assim com a gente. Eu sabia profundamente. O Messias que eu ouvia ao telefone não era o filho que eu criei. Era como se alguém tivesse tomado conta dele. Ou como se ele estivesse envolvido em algo que não podia admitir, nem para si mesmo. Maisa respirou fundo. Mãe, tem algo que eu nunca te disse, ela começou hesitante. E eu acho que agora é o momento.
Eu olhei para ela, assustada, e esperei. Quando eu ainda estava casada com o Laurindo, eu ouvi algumas conversas do Messias com pessoas estranhas. Ele falava baixo, sempre ao telefone, e saía para o quintal. Parecia preocupado e teve um dia em que ele me viu na cozinha escutando sem querer e ficou furioso. Disse para eu não me meter na vida dele. "E você nunca me contou isso?" perguntei, sentindo a voz falhar. "Eu não queria preocupar você. Achei que fosse coisa do trabalho, alguma responsabilidade nova, não sei. Mas, agora, juntando tudo, mãe, isso não parece coisa simples." Não parecia mesmo. O peso das revelações grudava na minha pele, sufocante, como um cobertor pesado demais. Eu queria acreditar que tudo tinha uma explicação lógica, mas quanto mais caminhávamos nesse labirinto, mais escuro ele se tornava. Pouco depois, Beto me enviou uma mensagem. Ele tinha voltado ao porão cedo antes de Messias chegar e feito mais algumas fotos. E também tinha encontrado outra coisa. Um segundo compartimento, menor que o primeiro, totalmente escondido. Ele escreveu: "Dona Leopoldina, isso aqui é mais sério do que parece. Preciso que a senhora veja uma coisa, e acho que seria bom se viesse com alguém de confiança." Senti um frio correr pela espinha. Mostrei a mensagem para Maisa, que arregalou os olhos. "Mãe, a gente tem que ir." "Mas e o Messias?" perguntei, com o peito apertando. "Mãe", Maisa segurou meu rosto entre as mãos. "A gente precisa descobrir a verdade. Eu amo o Messias, mas se ele está envolvido em algo que coloca a senhora em risco, a gente precisa saber." Respirei fundo. Ela estava certa. Doía admitir, mas estava. Pegamos nossas coisas e saímos. O caminho até a casa parecia mais longa do que nunca, como se a estrada soubesse que estávamos caminhando para confrontar algo que poderia desfazer tudo que eu acreditava sobre a minha própria família. Chegamos antes do Messias voltar do trabalho. Beto nos esperava na entrada, com uma expressão séria demais para ser ignorada. "Eu tentei ser o mais cuidadoso possível", disse ele, "mas isso é coisa grande, não é brincadeira, não é experimento, não é teste." Eu engoli seco. "O que você encontrou, Beto?" Ele pediu que o seguissem. Descemos as escadas do porão novamente, mas desta vez o ar parecia mais pesado, como se todos os nossos medos estivessem prensados contra as paredes. Ele apontou para um canto escuro, onde antes eu jamais teria imaginado que houvesse qualquer compartimento. "Isso aqui", disse ele, tocando em uma pequena caixa presa atrás de uma falsa parede, "não é coisa de amador. É equipamento usado para manipular fluxo de ar, para esconder odores, para mascarar efeitos." Meu coração disparou. "Mas por quê?" perguntei. Ele olhou para mim e depois para Maisa. "É isso que a gente precisa descobrir, mas uma coisa eu garanto, isso não foi colocado aqui pensando no bem-estar de ninguém." Maisa engoliu seco, com os olhos marejando. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos um barulho vindo do andar de cima. A porta da cozinha se abriu. Passos pesados ecoaram tal a casa. Messias tinha chegado. E pela primeira vez na vida, eu não sabia se meu filho estava ali para conversar ou para impedir, de qualquer maneira, que descobríssemos a verdade. Os passos de Messias ecoaram no andar de cima com um peso que eu nunca tinha percebido. A cada batida contra o peso, uma onda de tensão atravessava meu corpo. Era como se a casa inteira soubesse que algo estava prestes a acontecer, algo grande, decisivo. Eu, Maisa e Beto estávamos no fundo do porão, diante do compartimento recém-revelado. O ar parecia mais frio, mais denso. Até o silêncio parecia apertado, como se tivesse vida própria. Beto ergueu a mão pedindo para ficarmos quietos. Ele apagou a luz da lâmpada pendurada e nos colocou nas sombras. Eu mal conseguia respirar. Cada segundo parecia esticado, como se estivéssemos presos num momento que não queria passar. "Mãe? Maisa?" A voz de Messias soou do alto das escadas. Meu coração parou. "Eu sei que vocês estão aí", disse ele, descendo devagar, "e nós precisamos conversar."
Eu troquei um olhar rápido com Maisa. Ela estava pálida, as mãos tremendo. Beto ficou imóvel, atento, como alguém que sabe que a menor atitude precipitada poderia piorar tudo. Os passos dele chegaram até a metade da escada. Foi quando acendeu as luzes do porão. A claridade invadiu o ambiente, revelando nós três escondidos entre caixas e ferramentas. Messias parou. Por um instante, apenas um instante, vi um brilho de angústia nos olhos dele. Mas logo foi substituído por algo mais duro, uma mistura de irritação e receio. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele perguntou, descendo mais um degrau. "Eu não falei para não mexerem no porão?" Eu me recusei a abaixar os olhos. Aquela era a minha casa, era a minha vida, e eu não iria fugir de um filho que criei com carinho. "Messias", falei com a voz firme, apesar das mãos úmidas. "O que significa tudo isso?" Ele olhou para o compartimento aberto, olhou para Beto, depois para nós. "Isso não é problema de vocês", disse ele, seco. "Como não?" Mais explodiu. "Isso estava ligado direto para o quarto da mamãe. Você tem ideia do que podia acontecer? Por que você instalou isso aqui, Messias? O que você estava tentando fazer?" Ela não disse a palavra exata, e eu agradeci por isso, mas o peso da pergunta pairou entre nós, sufocante. Messias apertou os punhos, como se tentasse conter algo dentro de si, mas o que me assustou foi o tom que veio depois. "Eu estava tentando resolver um problema que vocês não entendem", ele disse, elevando a voz. "Eu não estava tentando machucar ninguém." Eu respirei fundo, tentando manter a calma. "Então explica", pedi, "porque até agora, filho, tudo parece o contrário." Ele desviou o olhar, caminhando até a bancada. Ficou de costas para nós. Suas mãos tremiram e essa imagem me quebrou por dentro. Talvez porque eu nunca tinha visto o Messias vulnerável daquela maneira. "Mãe", ele começou com mais suavidade, "a senhora já ouviu falar de serviços paralelos?" Eu e Maisa trocamos outro olhar, confusas. "Serve? Messias, do que você está falando?" perguntei. Ele se virou devagar. "Tem coisas que eu faço para complementar a renda, coisas que não são exatamente oficiais", admitiu, evitando dizer qualquer termo mais pesado. "E às vezes eu preciso testar equipamentos antes de entregar. Isso aqui", apontou para o compartimento, "era só um teste." "Direto no quarto da mamãe?" Maisa se aproximou incrédula. "É sério isso, Messias? Você achou que testar um equipamento sem avisar ela era normal?" Ele se irritou, avançando um passo. "Eu ia avisar, eu ia tirar depois. Eu só não tive tempo. A obra, os atrasos, a pressão, eu fiquei enrolado. Eu nunca faria nada para prejudicar a mãe." "Mas você escondeu isso, filho", falei baixo, sentindo as lágrimas ameaçarem. E quando alguém esconde, a gente se pergunta o porquê. A expressão dele desabou. Finalmente, pela primeira vez desde que tudo começou, o Messias que eu conhecia apareceu. Os ombros dele caíram, o olhar amoleceu, a respiração ficou pesada. "Eu não queria que vocês soubessem desse lado da minha vida", ele confessou. "Eu não queria que a senhora pensasse que eu estava me metendo com gente errada. Eu só queria ajudar com as contas." Meu peito apertou. "Messias, nós não estamos passando fome. Nós nunca te pedimos para se arriscar fazendo coisa duvidosa. Você conversou com a gente? Não, você decidiu tudo sozinho. E agora, olha onde chegamos." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, silenciosas, contidas, mas reais. "Eu fiz besteira, mãe", ele sussurrou. "Eu sei que fiz, mas eu não sou um monstro. Eu nunca faria mal para a senhora. Nunca." Aquela frase cortou minha alma ao meio. Beto, que até então observava tudo calado, respirou fundo e deu um passo à frente. "Olha, rapaz, eu vi aquele equipamento de perto e, sinceramente", ele balançou a cabeça, "isso não é brinquedo. Você tem ideia do que poderia acontecer se fosse mal instalado? Isso podia causar um estrago grande, mesmo que você não tivesse essa intenção." Messias fechou os olhos como se estivesse tentando apagar o mundo ao redor. "Eu sei", ele murmurou, "eu sei." Maisa se aproximou devagar. "Messias, o que está acontecendo com você?" Ela perguntou, a voz quebrada. "Você não é assim. Você sempre foi o responsável, sempre cuidou da gente. O que mudou?"
Ele respirou fundo, as lágrimas finalmente caindo sem controle. Eu me perdi, Maisa, admitiu. Depois que o pai morreu, eu tentei ser forte, tentei assumir tudo, tentei ser o homem da casa, mas a pressão, a cobrança, a sensação de que eu nunca fazia o suficiente, eu comecei a aceitar trabalhos ruins, serviços arriscados, e quando percebi, já estava envolvido em coisa demais. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Messias, o meu filho, carregando esse peso sozinho. Filho, por que você não me contou? Perguntei, indo até ele. Eu sou sua mãe, eu teria te ajudado, teria ouvido, teria feito qualquer coisa. Ele caiu de joelhos no chão, chorando. Eu não queria te decepcionar, disse ele, soluçando. Eu não queria que a senhora soubesse que eu estava falhando. Eu me ajoelhei também e o abracei. Messias afundou no meu colo como quando era criança, tremendo, respirando rápido, como alguém finalmente quebrando depois de aguentar por tempo demais. Maisa se ajoelhou ao nosso lado e nos abraçou também. Nós três ficamos ali, apertados, unidos, desmanchados. E foi naquele instante, naquele abraço apertado, cheio de dor e amor ao mesmo tempo, que eu percebi. A verdadeira ameaça não era aquele equipamento no porão. Era o silêncio, era o peso invisível que Messias carregava sozinho. E esse tipo de perigo, esse sim, quase destrói uma família inteira. Depois do colapso emocional de Messias no porão, ficamos algum tempo ali, simplesmente respirando juntos. Aquele ambiente que minutos antes parecia carregado de medo e incerteza, agora parecia suspenso no tempo, como se a casa, por um instante, tivesse dado um suspiro de alívio por finalmente ver a verdade emergir. Mas, claro, ainda havia muita coisa a resolver. Muita coisa mesmo. Beto, sempre discreto e atento, nos deu um momento. Ele se afastou para organizar as ferramentas, mas percebi pelo olhar dele que algo mais precisava ser dito. Não era apenas sobre o equipamento, mas sobre tudo que ele tinha presenciado ali. Uma família despedaçada pela pressão, pelo silêncio e pelas escolhas pesadas que Messias carregava sozinho. Quando Messias conseguiu se recompor, limpou o rosto com as costas da mão e evitou olhar para mim ou para Maisa. Era como se ele estivesse envergonhado por ter mostrado tanta vulnerabilidade. Mas não havia vergonha ali, só dor. Eu toquei o rosto dele de leve. Filho, eu sei que a vida pesa, sei que você assumiu muita coisa sozinho, mas nada, absolutamente nada, justifica carregar uma carga dessas sem pedir ajuda. Você quase se afundou tentando salvar todo mundo. Messias fechou os olhos, exausto. Eu não queria preocupar a senhora, murmurou. Mas me preocupar é meu trabalho de mãe, ué, respondi, com um sorriso triste. Mas ajeitou o cabelo atrás da orelha, observando o irmão com os olhos marejados. Messias, a gente não é sua inimiga, nem sua responsabilidade. Você não precisa provar nada pra gente. Não precisa carregar tudo sozinho. As palavras dela tocaram algo profundo dentro dele. Ele se levantou devagar, ajudado por nós duas, e respirou fundo, como se estivesse pronto para finalmente encarar tudo aquilo que vinha evitando por meses. Foi então que Beto se aproximou. Desculpe interromper, disse ele com respeito, mas eu preciso falar uma coisa importante antes de ir embora, e é melhor falarmos agora, enquanto está tudo claro. Messias engoliu seco e assentiu. Beto se virou para nós. Esse equipamento e o sistema escondido que encontrei atrás da parede não são coisas simples. Mesmo que você tenha instalado para um trabalho paralelo, Messias, isso aqui poderia causar efeitos ruins se ficasse ligado por muito tempo. E o pior, estava tudo apontado para o quarto da sua mãe. Não é uma acusação, mas uma consequência natural do que você montou. Messias se encolheu. Eu só precisava testar a distribuição do ar. Eu ia colocar o equipamento numa obra, ia ganhar um dinheiro bom com isso. Eu entendo, disse Beto com sinceridade, mas você devia ter testado isso num galpão, num lugar vazio, não na sua casa, nunca perto da sua mãe. As palavras bateram forte, mas eram necessárias. Messias passou a mão no rosto, frustrado consigo mesmo. Eu fiz burrada, né?
Fez, respondi, sem suavizar demais. Mas está vivo para consertar, e isso é o que importa agora. O clima, apesar de pesado, começou a se acalmar. Beto nos orientou sobre como desmontar tudo com segurança. Disse que retornaria no dia seguinte com um técnico da confiança dele para garantir que não havia mais nada escondido na estrutura da casa. Antes de ir embora, ele olhou para mim e falou: Dona Leopoldina, se a senhora sentir dor de cabeça, cansaço, qualquer coisa estranha, me avisa. Pode ser só estresse, mas, bom, é bom ficar de olho. Agradeci pela preocupação e pela coragem que ele teve de falar a verdade desde o início. Se ele não tivesse insistido, eu talvez nunca soubesse o que estava acontecendo no porão da minha própria casa. Quando ele se foi, subimos para a sala. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas, trazendo um brilho alaranjado que parecia pintar tudo de um jeito melancólico, mas bonito. Messias sentou no sofá, cabisbaixo. Maisa se sentou ao lado dele. Eu fiquei de pé por um instante, observando meus filhos, os 2 adultos que eu gerei, que eu vi crescer e que agora estavam ali, encolhidos, machucados, tentando se recompor. Foi então que percebi. Por trás de todo esse caos havia uma dor muito maior. Uma dor antiga, que não tinha nada a ver com equipamentos escondidos ou decisões equivocadas. Era a dor da nossa família tentando sobreviver à ausência de Deoclésio. Por mais que o tempo tivesse passado, a falta dele ainda era um fantasma que rondava cada canto da casa, e cada um de nós. Messias tentava ser o homem da casa, Maisa tentava ser forte nas emoções, e eu tentava ser a base de tudo. E no processo estávamos nos afundando. Filhos, falei, sentando-me diante deles, nós precisamos admitir uma coisa: a gente não está bem faz tempo. Messias não discutiu, Maisa tampouco. A gente se afastou, continuei. Cada um começou a enfrentar suas batalhas sozinho, e isso quase nos destruiu. Maisa se aproximou de mim e me abraçou. Mãe, desculpa, eu devia ter te contado antes sobre as coisas estranhas que o Messias fazia. Eu fiquei com medo, fiquei confusa. Eu não queria ver ele como alguém que podia estar em perigo. Messias, com a voz trêmula, sussurrou: Eu que devia pedir desculpas. Eu fiz escolhas erradas, quis resolver tudo sozinho e quase transformei nossa casa num lugar inseguro. Eu fui irresponsável, eu fui orgulhoso. Ele respirou fundo, eu fui fraco demais para pedir ajuda. Eu toquei o rosto dele. Filho, pedir ajuda é a maior prova de força que existe, e você nunca vai ser fraco na minha casa. Nunca. A sala ficou em silêncio, mas era um silêncio leve, diferente do silêncio pesado dos últimos meses. Um silêncio de quem finalmente está pronto para falar. Ficamos ali por algum tempo, os 3 abraçados, deixando o peso da verdade se acomodar entre nós. Não era fácil, não seria num dia ou numa semana que resolveríamos tudo, mas pela primeira vez em muito tempo senti que estávamos caminhando na mesma direção. Levantamos do sofá juntos, e cada um de nós deu um último olhar para a porta do porão. Aquele espaço carregava agora um símbolo do que quase nos destruiu, mas também simbolizava o que nos fez renascer: a verdade e a coragem de encarar o que estava escondido. E quando fechei aquela porta, senti pela primeira vez em meses que a casa respirou aliviada junto conosco.